9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ministério Boas Novas, uma igreja compromissada com o Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, Igreja do Senhor, a paz de Cristo Jesus nesta noite. Estamos felizes porque estamos comemorando no mês de agosto 7 anos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. E nós fizemos uma pequena homenagem, um pequeno documentário para você que ainda não conhece a trajetória da Igreja Boas Novas aqui na Terra. Você vai saber a partir de agora. Vamos mostrar aqui tudo o que aconteceu de 7 anos até agora, as dificuldades, tudo aquilo que passamos. Confira conosco neste momento. Amém, igreja? A paz do Senhor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ministério Boas Novas, uma igreja compromissada com o Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, Igreja do Senhor, a paz de Cristo Jesus nesta noite. Estamos felizes porque estamos comemorando no mês de agosto 7 anos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. E nós fizemos uma pequena homenagem, um pequeno documentário para você que ainda não conhece a trajetória da Igreja Boas Novas aqui na Terra. Você vai saber a partir de agora. Vamos mostrar aqui tudo o que aconteceu de 7 anos até agora, as dificuldades, tudo aquilo que passamos. Confira conosco neste momento. Amém, igreja? A paz do Senhor. (18 de setembro de 2007), uma data marcada no calendário de Deus. Às 19 horas, em sua sede, a Rua Almir Neves, número 16, bairro Jardim da Serra, Serra Espírito Santo, a Igreja Ministério Boas Novas, com a presença do então pastor presidente Sandro Natália Rangel e da senhora Regina Lopes Pinto, sendo esta a primeira secretária, a organização religiosa de direito privado sem fins lucrativos, com a finalidade de pregar o Evangelho e provocar o crescimento do reino do Senhor Jesus Cristo. Os membros fundadores são pastor Sandro Natália, Hélio Lúcio dos Santos, Edmilson de Oliveira Rocha, Adriana de Oliveira Rocha, Regina Lopes Pinto, Alessandra Paula Cribari, Patrícia Maria Bento Ferreira, Claudimara de Oliveira Rocha, Fabrício de Oliveira Rocha e Giovanni Lima. Assim deu-se início ao Ministério Boas Novas. Começa então uma longa história de 7 anos, com muita dor, alegria, sofrimento e batalha. O propósito de cada um era levar adiante a palavra de Deus. Este grupo fundador não se intimidou com as dificuldades que haveriam de surgir no caminho do ministério. Sempre liderados pelo pastor presidente Sandro Natália, o grupo se fortalecia a cada hora, a cada momento,
e a cada ano. Os problemas eram muitos, as dificuldades também, as críticas vieram de todos os lados. Mas Deus esteve presente sempre no árduo caminho do Ministério Boas Novas. Em um desses desafios foi a compra do terreno, onde atualmente se localiza a sede do Ministério Boas Novas, pois o espaço físico era de extrema importância. Então o pastor Sandro, com o pouco recurso que dispunha naquele momento, usa a fé e a ousadia, que aliás, a palavra ousadia é a marca da nossa... As orações do grupo. Pastor Sandro pedia a todos que via na rua uma ajuda para erguer a igreja e Deus os atendeu. Pessoas que nunca foram a uma igreja começaram a ajudar o Ministério Boas Novas. Pessoas procuravam o pastor para assim entregarem o dízimo, sem ser membro do ministério. A obra não parava. A cada tijolo colocado era uma satisfação a mais no coração dos irmãos. As paredes foram tomando formas, o telhado enfim apareceu. E as telhas foram instaladas, mesmo com as goteiras que iriam irritar o pastor logo depois. O ministério estava focado na obra física, mas a obra espiritual também não parava. Mesmo com toda a mão de obra na obra, os irmãos conseguiam um tempo para fazer as visitas, os cultos nos lares, o estudo da palavra também não podia faltar. A escola bíblica sempre fazia parte do grupo. Nada os tirava do foco, que era a construção, a palavra de Deus e a salvação das almas. O tempo foi passando, o templo já tinha o telhado pronto. Então, no dia 5 de agosto de 2007, data marcada no calendário de Deus, cumprimento de uma promessa do Senhor, é realizado o primeiro culto na igreja. A princípio não havia pisos nem janelas. Alguns irmãos dormiam na igreja para vigiarem as poucas coisas que haviam ali dentro do templo. No dia 8 de abril de 2007, foi realizado o primeiro batismo do Ministério Boas Novas, de muitos que ainda estavam por vir. As boas novas do Evangelho eram anunciadas e as almas começaram a se agregar. Muitos outros batismos foram realizados pelas mãos ungidas do pastor Sandro Natália. Aquele pequeno grupo já não era tão pequeno. As almas foram se agregando, pessoas foram se entregando à palavra. O ministério vivia um momento lindo, a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de unção, oração e muita disciplina. Era algo fervoroso entre os irmãos congregados. Então, logo surge um desafio ao pastor, um desafio que ele não conseguiria sozinho nunca resolver. O ministério precisava de obreiros. O ministério precisava de um corpo de obreiro. Então o pastor passa a focar em suas orações os pedidos a Deus com relação aos obreiros. E Deus, vendo a necessidade, revela ao pastor que ele não ficaria sozinho naquela caminhada, e as orações eram mais fervorosas. Então, alguns dos irmãos começam a se destacar no meio da igreja, trabalhando e ajudando. O pastor, então, com toda a atenção voltada para a promessa que Deus fizera, começa a consagrar os primeiros obreiros do ministério. São eles, Giovanni Lima e Cleiton Campos. E assim foi passando os dias, anos, e mais irmãos foram se adentrando à família Boas Novas, ou seja, a família de Cristo. O ministério foi crescendo em número de irmãos. A igreja estava vivendo um tempo lindo, tempo de colheita,
A alegria estava estampada na face dos irmãos. O pastor estava encantado com a promessa que Deus fizera a ele. Levitas foram se agregando, grupo de louvor, grupo de irmãs, grupo de jovens, todos estavam empenhados e no mesmo propósito. O pastor estava cercado de obreiros e estava feliz. Mas o ministério entendeu que a obra missionária deveria ser colocada em prática e o pastor logo envia um de seus obreiros para o campo missionário. O presbítero Giovanni Lima começa com visitas e cultos nos lares em Vista da Serra. Com o empenho do irmão e a ajuda de muitos irmãos daquele lugar, nasce a primeira congregação do ministério, a congregação de Vista da Serra. Uma igreja acolhedora, meiga, simples e muito compromissada no que diz respeito à obra de Deus. O tempo passa, muitas almas se rendem ao Senhor. Então o ministério decide mandar outro obreiro para o campo missionário. Na época, o presbítero Cleiton Campos é enviado ao bairro de Vinópolis para que ali começasse um ponto de pregação, e assim foi. Pouco tempo depois, com a dedicação do irmão, a igreja estava formada e alugaram um lugar para cultuar. Então nasce a segunda congregação do ministério, a congregação de Divinópolis, uma igreja simples, pura, responsável e acolhedora. O tempo passa, a sede consegue formar outros obreiros para ajudar o pastor nos trabalhos. Outros obreiros, formados de outras igrejas, também se agregaram ao ministério. Foi o caso do presbítero Ilquias e sua esposa, presbítero Antônio, que logo depois iria ser consagrado evangelista, que junto com sua esposa Neide, veio para o ministério em um momento em que o ministério muito precisava da ajuda dos mesmos. Então o ministério viu a necessidade de se construir um novo templo, assim, para dar comodidade aos membros. Pronto, estava lançado um desafio: a construção da igreja sede, que hoje, agora, eu e você nos encontramos dentro dela. O ministério não se intimidou. Pastor Sandro convoca todos e anuncia que dentro de um ano o templo será erguido. A igreja comemora, a igreja acredita, a igreja vibra e todos firmam compromisso em ajudar. Começa então tudo de novo. O pastor já tinha uma certa experiência, mas a maioria não tinha. Com a liderança do mesmo, a obra começou. Os buracos foram sendo cavados. As sapatas eram cavadas pelos irmãos. Os calos ardiam na palma da mão. As ferragens foram sendo colocadas. A base, aos poucos, ia tomando forma. Os primeiros tijolos eram colocados com o máximo de cuidado, tudo aos olhos do pastor. As pessoas passavam na rua e não entendiam aqueles buracos enormes, mas no coração da igreja o templo já estava de pé e muitos contemplavam pela fé a nova igreja. Muitos dos que aqui estão viram esta igreja antes mesmo dela ser erguida. As paredes foram tomando forma. Já se podia saber que seria uma igreja. Os irmãos se empenhavam, se entregavam. Os irmãos estavam com o mesmo propósito: construírem a igreja sede. A igreja não tinha recursos para tal obra. Os poucos dizimistas não eram o suficiente. Deus então trabalha nos corações de pessoas de outros lugares. As ofertas voluntárias foram aparecendo. Pessoas procuravam o pastor para fazerem as suas ofertas e com isso a obra ia crescendo. As paredes já estavam de pé. Então surge outro desafio: o telhado. Então mais um passo de fé e ousadia foi dado. Com a ajuda dos irmãos comprometidos, surgem novas doações e o telhado estava pago e chumbado no teto da igreja. Muitas noites
em meio às fracas luzes deste templo, vários irmãos, juntamente com um pastor, ficaram até de madrugada fazendo o acabamento da obra. Faltava as janelas e o piso. Então as irmãs, que sempre estiveram apoiando, começaram a fazer marmitex aos domingos, para assim levantarem recursos para financiarem as janelas e as portas. E assim elas fizeram. E as janelas e as portas foram instaladas. Então faltava o piso, outro desafio a ser vencido. E claro, conseguimos. Esse piso bonito que você está pisando neste momento custou caro, muito caro, e deu muita mão de obra, muita. Os irmãos mais uma vez se empenharam e fizeram tudo. Ah, sim, o piso ainda não foi pago, custou muito caro. E aproveitando o momento, deixamos aqui o nosso pedido de oferta com relação ao piso, que não sabemos como vamos pagar, mas sabemos que vai dar tudo certo. Libera o Benjamin, irmãos. E hoje estamos aqui comemorando mais um aniversário e também a inauguração da nova igreja. Essa igreja foi feita para você, membro, para você, visitante. Foi feito com amor e muito carinho. Claro, faltam algumas coisas, mas um passo a cada dia chegaremos lá. Que Deus abençoe a todos. Parabéns aos membros Boas Novas e os irmãos envolvidos direta ou indiretamente. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 7 anos de vitória. Ministério Boas Novas, uma igreja compromissada com o Evangelho e a família.